Olá, galera do sexto ano C. Vamos para mais uma correção aqui da aula 10 agora. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Quero ser breve, não quero demorar muito, tá? Vamos lá, então. Então, aqui está a atividade da aula 10, tá? A atividade da aula 10, ela está basicamente relacionada à regra de 3, simples, tá? Espero que vocês tenham se dado bem aí, que não é uma coisa difícil. A gente vai ver aqui agora com esses exercícios. Primeiro exercício, para não demorar muito, vamos lá. Na extremidade de uma mola, presa a um suporte, é colocada uma peça com massa de 10 kg, verificando-se então que seu comprimento inicial aumenta em 42 centímetros. Se colocarmos uma peça com massa de 15 kg na extremidade dessa mola, qual será o aumento do comprimento de sua deformação? Então, se eu colocar uma de 10 quilos, vai deformar 42 centímetros. Se eu colocar uma de 15 quilos, quanto vai deformar? Quando eu faço a regra de 3, eu tenho que ter alguns cuidados, tá? O que eu tenho que perceber aqui? No caso aqui, os 10 quilos deformou 42 centímetros. Aumentando o peso, vai deformar, logicamente, mais, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Vou usar aqui o pente. Então, 10 quilos, se eu colocar, vai deformar 42 centímetros. E se eu colocar 15 quilos, vai deformar mais do que 42, mas eu não sei o valor aqui, vamos fazer. Pessoal, uma coisa importante aqui, ó. Por que regra de 3? Porque eu tenho 3 informações e eu tenho que achar a quarta informação, que no caso eu estou colocando aqui em forma de X, tá? Então, eu não sei quantos centímetros vai deformar aqui. É isso que eu tenho que achar. Então, eu tenho 3 informações, tá? Eu tenho que achar a quarta. Por isso que é regra de 3, tá? E é muito usada aqui. Aqui, como no caso, esse caso, eu aumentando o peso aqui para 15 quilos, teoricamente vai aumentar aqui, é só eu multiplicar em forma de X aqui, ó. No caso, eu tenho que fazer aqui, vou fazer aqui na frente, ó. 42 vezes 15, tá? E no caso, o 10 seria 10x, né? No caso aqui, eu já vou colocar o 10 aqui embaixo. Imagina que se aqui está o x, ó. X igual... Eu tenho que achar o valor do x, na verdade. 42 vezes 15, eu já fiz a conta aqui, vai dar 630. Tá? 630 dividido por 10 é fácil, ó. Corta os zeros. 63 dividido por 1 é 63. Então, 15 quilos ali vai deformar 63 centímetros. Então, aqui nessa questão aqui, eu vou colocar lá 63 centímetros, tá? Questão 2. Em um treino de automobilismo, um piloto fez parte do percurso em 18 segundos, registrados pelo cronômetro, com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse de 240 km por hora, qual seria o tempo gasto nessa parte do percurso? Ó, de novo, então nós temos 3 informações. Então, quais são as... Deixa eu jogar aqui, deixa eu limpar aqui. Então, em 18, eu vou colocar assim, ó, 2 aspas, que quer dizer segundos, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas já vão aprendendo aí, ó. Esse sinal aqui quer dizer segundos, tá bom? 18 segundos. E em 18 segundos, numa velocidade média, ele fez o percurso, 18 segundos, numa velocidade média de 200 km por hora aqui, tá? kmh, né? Quilômetros por hora. Ele quer saber em quantos segundos ele faria o percurso se ele tivesse uma velocidade média de 200 km por hora. Quanto que seria, né? Quantos segundos ele faria esse percurso, tá? Então aqui é o seguinte, ó, perceba o seguinte, a velocidade média, ela aumentou, né? De 200 km por hora, ele foi para 240. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ele vai fazer o percurso em menos tempo, porque ele está mais rápido.
né? Ele está aumentando a velocidade e vai diminuir o tempo, tá? Então aqui, pessoal, esse valor aqui, ele não vai aumentar porque esse valor aumentar. Pelo contrário, ele vai diminuir. Então isso daqui é uma proporção inversa que a gente fala, tá? Então é um pouco diferente. Se eu fizer multiplicado em cruz aqui, estaria errado, tá? Eu vou ter que fazer o que aqui? Eu vou ter que pegar o 18 e multiplicar pelo 200 e dividir pelo 240, tá? Então vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui, ó. Então seria 200 vezes 18 e tudo isso dividido por 240. Se eu multiplicar... Opa, ficou feio esse zero. Se eu multiplicar, no caso aqui, 200 vezes 18, vai dar 3.600. 3.600 dividido por 240, corta o zero aqui, ó, que fica mais fácil de fazer, ó. Corta esse zero, fica 360 dividido por 24, que vai dar quanto? Vai dar igual a 15. 15 o quê? 15 segundos, tá? Esse é o sinal de segundos, mas você pode escrever aqui também em segundos. Vamos lá na questão, ó. Você pode colocar aqui, ó, 15 segundos, tá? Então ele faria em 15 segundos. Se sobrar alguma dúvida, você entra em contato comigo, tá? A questão 3. Diagrama. Diagramar é determinar a disposição de textos e imagens em uma página de um livro, jornal ou revista, por exemplo. Para diagramar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Então aqui é o seguinte, ó. Ele fala que para diagramar um livro de 45 linhas por página, né? São necessárias 280 páginas. Então vamos ver aqui, ó. Então deixa eu montar aqui para vocês. 45 linhas, né? São necessárias 280 páginas. Tá? Vou colocar aqui PG, que é páginas. Se eu fosse fazer então um livro com 30 linhas, quantas páginas eu teria? Aqui é o seguinte, pessoal, ó, de novo, aqui diminuiu. Se eu diminuir, né, no caso, as linhas por páginas, teoricamente vai aumentar o número de páginas, tá? Então, não é porque diminuiu aqui que aqui vai diminuir. Não, vai aumentar. Então, aqui no caso, seria uma proporção inversa também, né? Esse valor de x aqui, ele não pode ser menor de 280, ele tem que ser maior. Por quê? Você imagina uma folha de sulfite lá, né? Então, você coloca 45 linhas naquela folha. Eu vou ter uma folha aqui, né? Eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou ter 45 linhas aqui. Então, com 45 linhas, vamos imaginar que esse livro ele vai ter 280 páginas. Tá, mas se eu pegar uma outra folha e colocar só 30 linhas, vai aumentar o número de páginas desse conteúdo, certo? Então, eu vou fazer aqui na frente, ó. É a mesma ideia. Eu vou pegar essa linha e vou multiplicar, ó. Vou pegar 45 e multiplicar por 280, tá? E tudo isso eu vou dividir por esse valor aqui, que é o valor de 30. Olha lá, eu tenho três informações e eu vou ter que achar a quarta. Então, no caso, 42 vezes 280 vai dar 12.600. Tudo isso dividido por 30. Na verdade, aqui, para ficar mais fácil a divisão, corta o zero, fica mais fácil, né? Então, 1.260 dividido por 3 vai dar, então, exatas 420 páginas. Olha lá, ó. O número de páginas aqui aumentou. Então, se eu colocar, no caso aqui, 30 linhas por página, né? Eu vou ter aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Ops. Eu vou ter aqui 420
420 páginas, tá? Então, você vai lá e coloca lá, 420. Vou colocar abreviado para ficar mais rápido, tá? Páginas. Questão 4. Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construir uma cobertura idêntica em outra quadra e fossem contratados 40 operários, com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Olha só, outra questão aqui que a gente pode perceber que é uma proporção inversa. Porque o que ele fala ali? Ele fala que 25 operários, eles vão construir em 48 dias. Vou colocar um D aqui de dias. Se eu tivesse 40 operários igual, com o mesmo conhecimento, com o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias essa cobertura ficaria pronta? Aqui nós podemos perceber o seguinte também, ó, aumentou o número de funcionários, então, logicamente, assim, uma forma racional, vai, no caso, diminuir o número de dias. Então, o número que vai ter que dar aqui é menor do que 48, porque 40 funcionários, eles terminam o serviço no mesmo ritmo, né? Menos dias. Essa que é a ideia. Então, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar esses dois números. Então, eu vou pegar aqui, ó, 48 e multiplicar por 25. E esse resultado eu vou dividir por 40, tá? Por 40. Então, vai ser o quê aqui? Vai ser 28 vezes 25, vai ser 1.200, tá? Dividido por 40. Se eu pegar aqui, ó, para ficar mais fácil, cortar o zero aqui, cortar o zero, fica 120 dividido por 4, fica bem mais fácil a conta, né? Então, vai ser igual a 30 dias. Então, 40 funcionários levaria 30 dias para completar essa obra. Então, você pode pôr aqui, ó, 30 dias, tá? Olha, todas essas questões é esse raciocínio que você vai usar. Aqui é um pouco mais difícil, talvez, para vocês, porque a gente vai estar trabalhando com número com vírgula aqui, ó, números decimais, mas nada do que a gente já não viu aí nas aulas passadas, nas operações com números decimais. A questão 5 aqui, ó, para azulejar uma parede retangular que tem 19,5 metros quadrados de área, foram usados 585 azulejos. Você pode organizar esses dados aqui, ó. Organiza os dados que fica mais fácil, ó. Coloca lá 19,5 metros. No caso, eles usaram 585 azulejos, né? No caso, vamos continuar a questão lá. Aqui. Quantos azulejos iguais a esse seriam usados para cobrir uma parede que tem 15 metros quadrados de azulejo? Olha só, a parede que ele quer cobrir com o mesmo tipo de azulejo do de cima, ela tem uma metragem menor, né? Então, no caso aqui, a gente nota que se ela é menor, se diminuiu aqui, vai diminuir aqui também. Ele vai precisar de menos azulejos iguais a esse para pôr aqui embaixo nessa parede. Então aqui a gente vê que no caso, tem uma proporcionalidade direta aí, porque se diminui um lado, vai diminuir o outro lado também. Então aqui é um pouco diferente dos anteriores que a gente viu até aqui, né? Então aqui, ó, uma parede tem 19,5, você coloca 585 azulejos. E se ela tivesse 15 metros quadrados? Você colocaria menos azulejo, né? Se diminuiu aqui, ó, vai diminuir aqui também, né? Então, quando acontece isso de ser diretamente proporcional, pessoal, eu vou multiplicar em cruz. Eu não vou mais multiplicar esse por esse, como a gente estava fazendo, tá? Essa que é a ideia. Então, se eu fizer aqui, ó, 19,5, vezes 585, né?
e dividir por 15 ali, ó, quanto que vai dar? Então vai ser 19,5 vezes 500, vezes, no caso aí, perdão, desculpa, aqui é por, deixa eu corrigir aqui, gente, ó, perdão, aqui que é multiplicado em cruz, então é 15, comendo bola aqui com vocês, 15 vezes 585, tá, dividido por 19, tá, meu mauzinho aqui tá ruim, 19,5. 15 vezes 585 vai dar 8.775, tá? Isso dividido por 19,50 vai dar, então, 450 azulejos. Desculpe pelos números aí, tá um pouco... Né, meu mouse tá um pouco ruim aqui. Mas é 450 azulejos. Olha lá, ó, diminuiu também. Então, se a parede tivesse 15 metros quadrados, eu usaria 450 azulejos. Então, você vem aqui, né? Você vem aqui e coloca aqui, ó, 450 azulejos. Aí em cima, perdão, aqui, ó. 450 azulejos, tá? A questão 6 aqui, ó, um pequeno avião voando aqui 450 km por hora leva 4 horas para ir da cidade A para a cidade B. Então, olha só, vamos organizar aqui, ó, 450, ele voando a 450 km por hora, ele vai demorar 4 horas para chegar no seu destino, da cidade A, né, até a cidade B, tá bom? Daí ele quer saber o seguinte, ó, que tempo gastaria outro avião para percorrer o mesmo trajeto se sua velocidade média fosse de 750 km por hora. Então, se eu colocar aqui, ó, 750. Se a velocidade de um outro avião, né, que vai percorrer esse mesmo trajeto da cidade A até B, fosse de 750 km por hora, quanto tempo ele gastaria? Olha só que legal aqui. Aqui é aquela ideia da proporção inversa, né? Por quê? Aqui aumenta a velocidade, logicamente aqui vai diminuir o tempo, né? Então ele vai chegar mais rápido ao lugar. Então aqui no caso, o valor que tem que dar esse X é menor do que 4 horas. Tem que ser menor, tá? Como é inversa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 450 e vou multiplicar aqui por 4. Então eu vou fazer aqui embaixo, 450 vezes 4. E tudo isso é dividido por 750. Tá? Então, se eu fizer 450 vezes 4, vai dar 1.800. 1.800 dividido por 750 aqui, ó. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou cortar os zeros, tá? Então, vai dar 180 dividido por 75, que vai dar 2,4 horas, tá? Então, aqui, ó, olha só que legal. Se o avião voar, então, a 450 km por hora, ele vai da cidade A a B em 4 horas. Se ele voar 750 km por hora, ele vai, então, percorrer esse percurso da cidade A até B em 2,4 horas, tá? Uma pergunta que você possa fazer aí com você, né? Você pode falar, mas professor, 2,4 horas é 2 horas e 40 minutos? Não, né? A gente tem que ter esse cuidado. Aqui no caso, são 2 horas mesmo, né? 2 horas. São 2 horas mesmo, tá? Vamos deixar só o H ali. Esses, no caso, seria 0,4 hora, né?
0,4. Vamos lembrar lá das frações. Lembra da parte do todo que nós vimos da última aula? Vamos pensar assim, ó. Como que eu posso representar uma fração? Como que eu posso representar 0,4, né? Em forma de fração. No caso aqui, são 4 décimos, né? Então, 4 décimos. Então, é isso aqui, ó. 4 no numerador e 10 no denominador, 4 décimos. Tem como simplificar isso aqui? Tem. Olha o conhecimento de outras aulas aí, ó. Simplifico por 2 e simplifico por 2. Tá? Então, se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. Se eu dividir 10 por 2, vai dar 5. Então, eu posso falar que esse 0,4 horas é 2/5 de hora. Tá? O que eu quero dizer com isso, galera? Quantos minutos tem uma hora? Tem 60 minutos, nós sabemos isso. Se eu pegar aqui, ó, 60 minutos, que é uma hora, tá? E multiplicar por 2, na verdade, lembra que a gente faz assim, ó? A gente relacionar isso aqui, né? Aqui é como se tivesse 1 embaixo, fica 60 vezes 2 e 1 vezes 5. Vai dar 120 dividido por 5, né? E se eu dividir 120 por 5, vai dar 24. Então, no caso aqui, eu vou ter 2 horas e 24 minutos. Tá? Então, o avião, se ele, no caso, decolasse e viajasse numa média de 750 km por hora, ele iria de A até B em 2 horas e 24 minutos. Ah, mas professor, eu posso pôr 2,4 horas? Pode, tá certo, tá? Se eu vier aqui, ó, na questão, né, e colocar ali, deixa eu colocar aqui, 2,4 horas, beleza. Ou, se alguém ainda quiser colocar 2 horas e 24 minutos, tá certo também. Por que eu expliquei tudo isso para vocês? Tá? Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Porque, galera, é o seguinte, você não pode falar que 2,4 horas é 2 horas e 40 minutos. Tome cuidado com isso, tá? Porque esse 0,4 aqui, esse 4 décimo, ele representa, na verdade, 2/5 de hora. Se eu for fazer 2/5 de hora, eu vou encontrar 24 minutos, tá bom? Questão 7. Com o auxílio de uma corda, que julgava ter 2 metros de comprimento, medi a extensão de um fio elétrico e encontrei 80 metros. Então, ele pegou uma corda lá qualquer, ele olhou assim, essa corda deve ter 2 metros, né? Só que, na verdade, depois ele foi medir a corda e ele viu que realmente aquela corda, ela tinha 2 metros e 2,5 metros, na verdade, tá? Então, qual é, então, a extensão verdadeira do fio que ele mediu? Então, o fio ele não tem 80 metros. Ele vai ter uma metragem diferente, né? Então, vamos apagar aqui, ó. Ele pegou uma corda que achava que tinha 2 metros, mediu lá um fio e deu 80 metros. Como ele depois descobriu que a corda tinha, na verdade, 2,05 metros, quanto realmente tinha o fio? O fio ele tinha mais, né, do que 80 metros. Então, tem várias formas, tá, pessoal? A regra de 3, você pode encontrar aí outras formas. Se você estiver fazendo de uma outra maneira e está dando certo também, está chegando no resultado, tudo tranquilo, parabéns. A matemática ela é legal por causa disso. Dá para usar várias coisas aí, várias maneiras para chegar no resultado. Aqui eu posso usar a regra de 3 nessa ideia também. Aqui, vamos notar o seguinte, vamos fazer aquela verificação lá, ó. Se nesse lado aumentou, porque ele achava que tinha 2 metros, mas na verdade tinha 2,05, aumentou desse valor aqui. Esse lado aqui, né, vai aumentar também, porque ele achou que tinha 80 metros, na verdade vai ter um pouco mais, né? Então, o número que tem que dar aqui é maior do que 80. Então, aqui, como é uma proporção diretamente proporcional, porque aqui aumenta
e aqui também vai aumentar, eu multiplico em cruz. Então, eu vou fazer 80 vezes 2,05 dividido pelo 2 lá que sobrou lá em cima. Então, se eu fizer 80 vezes 2,05, vai dar, então, 164. E qual que é a metade de 164? É fácil, pessoal. A metade de 4 é 2, e a metade de 16 é 8. Posso fazer assim também, né? Então, a metade de 162, ela é 82, tá? Então, na verdade, a corda, ela não tinha 80 metros, ela tinha 82 metros. Bom? A questão 8. Numa viagem de 180 quilômetros, o automóvel do senhor Siqueira consumiu 20 litros de gasolina. Então, ele gastou 20 litros para andar 180 quilômetros. Eu posso até organizar aqui já, ó. 20 litros, colocar um L maiúsculo aqui de litros, para andar 180 quilômetros, tá? Tá bom? Daí fala assim, ó. Nas próximas férias, ele fará uma viagem de 378 quilômetros com sua família. Quantos litros de gasolina o automóvel deverá consumir? Então, ele vai andar 378 km. E uma outra viagem. Notem o seguinte, é mais do que o dobro, né? É mais do que o dobro. Então, logo ele vai gastar mais gasolina, né? Então, notem que isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Quando eu falo de grandeza, pessoal, é tudo que eu posso medir. Tudo que eu posso medir é uma grandeza. Então, aqui, para eu medir, no caso, relacionar aqui, né, duas medidas, no caso aqui, relacionar o litros com a quilometragem, então, no caso aqui, ele andou 180 quilômetros e gastou 20 litros. Se ele andar 378 quilômetros, quantos litros ele vai gastar? Ele vai gastar mais do que 20. Então, se aumentou aqui e aumentou aqui, então eu posso fazer assim, ó, fazer em cruz, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 378 vezes 20, que é dividido pelo aquele 180 lá. Né? O número que eu não relaciono, eu divido, tá bom? Então, 378 vezes 20 vai dar 7.560. Tudo isso dividido por 180. Agora eu posso cortar esse zero e esse zero, né? Na verdade, aquele zero não parece zero, tá feio. O meu mouse achei que tá acabando a pilha, gente. Tomara que dê tempo para terminar aqui. Então, eu corto zero. Então, 756 dividido por 18 vai dar exatamente 42 litros. Ah, um pouco mais. Agora vem aqui. Ficou um pouco mais do que o dobro, né? Porque o dobro de 180 quilômetros seria 360. Então, ele vai andar um pouquinho mais que o dobro. Vai gastar um pouquinho mais que o dobro de gasolina também. Então, aqui ele vai gastar 42 litros de gasolina, tá? Certinho, tá? Ó, pessoal, aqui no caso, ó, precisa ser só números, então você deixa só o número, não precisa pôr litros. Você consegue enviar para mim aí. A questão 9. Uma impressora imprime 48 páginas em 3 minutos. Quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Né? Se em 48, se em 3 minutos ela imprime 48 páginas, em 5 minutos ela vai imprimir quantas páginas? Notem aí que também vai aumentar, né? Então, aumentou o tempo, vai aumentar também aí, no caso, o número de páginas que vai imprimir, a impressora vai imprimir, né? Se tem mais tempo, ela vai imprimir mais páginas. Então, vai, no caso, aumentar os dois lados. A mesma coisa, eu pego o 5, multiplico pelo 48, que vai dar 240, e divido por 3. Se eu fizer essa conta, eu vou ver que vai imprimir 80 páginas. Aqui também não dá para pôr letra. Às vezes acontece isso, pessoal. Né? Não dá para pôr a letra aí, né? Então você coloca somente o número, tá bom? E a questão 10. Uma fotocópia tira 10 cópias em 12 segundos.
quanto tempo ela demora para tirar 110 cópias? Deixa eu fazer essa aqui com vocês, pessoal, porque é o seguinte, como é tempo, a gente vai cair igual aquela outra questão que nós fizemos lá, né? Igual essa questão aqui, ó. Eu falei dos... Aqui também não dá para enviar, deixa só o número, tá, pessoal? Não tem problema. Aqui, por exemplo, ó, aqui, cadê que a gente teve que colocar? Aqui, ó, 2,4 horas, né? Então, aqui, olha como que vai ficar. Se, no caso, seria 10 cópias em 12 segundos. Eu vou colocar em 12 segundos ou minutos? Deixa eu ver lá. Em 12 segundos, tá? Então, eu vou pôr o sinalzinho aqui. Eu vou pôr o sinalzinho aqui, ó, duas aspas, na verdade, aqui, ó, que quer dizer segundos. Se fosse minutos, seria somente uma aspinha ali, tá? Já vai aprendendo isso, pessoal, é importante, tá bom? No caso aqui, ó, se ele fosse imprimir lá, terá 110 cópias, quantos segundos ele ia gastar? Ele pede em segundos? Quanto tempo, né, demoraria para tirar 110 cópias? Mesma coisa aqui, ó. Se aumentou o número de cópias, vai aumentar o tempo, que vai levar mais tempo para ele imprimir. Então, se aumentou esse lado e aumentou esse lado, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu multiplico em cruz, né? Se eu fizer, vou fazer direto para não perder muito tempo. Se eu fizer 110 vezes 12, vai dar 132. E dividir isso por 10, no caso, daria ali... daria 1.320 aqui. 110 vezes 12, 1.320. Se eu cortar os zeros, fica 132 dividido por 1, vai ficar 132 segundos. Eu posso pôr 132 segundos na resposta lá? Pode, tá? 132 segundos. Mas quanto que é em minutos, né? Vamos pensar. Se 1 minuto ele é igual... Eu vou ter 60 segundos. Vou pôr um S na frente. Em 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Então, quantos... 132 segundos, eu tenho quantos minutos? 2, pelo menos, né? Porque 160 mais 60 é 120. Então, eu posso dar essa resposta também, ó. 2, no caso, segundos, uma aspinhas ali. E quanto que sobrou? Se eu tirei 120 segundos daqui, vai sobrar 12, né? 12 segundos. Eu posso dar essa resposta também, tá? Então, aqui no caso, segundos, né? Ou 2 minutos e 12 segundos. Tá? É isso mesmo? Beleza. Bom, galera, é isso. Depois é só enviar para mim aí. Vou parar aqui a apresentação. Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo, tá? Espero que vocês corrijam e lembrando vocês que é muito importante, tá? Essa correção para o aprendizagem de vocês, tá bom? Muito obrigado aí, até mais, galera. Vou